Bom dia com Jesus a todos do maná que vem dos céus para a sua vida nessa manhã. Que nessa manhã você possa receber o poder grandioso de Deus. Que você possa receber o poder grandioso que vem da parte de Jesus. Eu acho tremendo aquela palavra que está lá no início, no Novo Testamento, o Evangelho, né, de Cristo, de Jesus, a caminhada dele sobre a terra. Eu acho interessante que ele estava num lugar e de repente veio aquele homem, aquele paralítico, né, trazido pelos amigos. E eles viram que a multidão era grande, né? Estava de um lado, estava do outro. E eles pegaram aquele homem através de uma cama. Acho essa passagem tremenda demais. E colocaram um homem, desceram o paralítico através de cima do telhado para poder estar com Jesus. É tremenda essa passagem. É tremendo o mover de Deus na vida desses homens. A fé daqueles amigos era maior do que a do paralítico. Eles não olharam o impedimento. Quer dizer, eles viram a multidão, mas não olharam a dificuldade, né? E falaram, vamos colocar o nosso amigo, nós vamos vencer essa multidão, vamos colocar ele pelo telhado. Pegou o paralítico e colocou diante, subiram no telhado. E por entre o telhado, baixaram a cama até o meio, diante de Jesus. Então, a gente vê aqui que a fé, ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Por isso que o cristão, ele tem que ter fé. O cristão, ele tem que colocar a fé dele em prática. E aqui a gente vê que eram os amigos. Porque queriam que o amigo que estava paralítico naquela cama andasse. Então, a fé dos amigos era mais forte do que a do que estava na cama. Então, viver com o Senhor, estar com o Senhor, é ter fé. É colocar a fé em prática. Esses homens aqui, lá em Lucas 5, 18, depois vocês olham lá, dê uma olhada, lida. A fé faz coisa tremenda. Então viver com fé, estar com Deus, viver e caminhar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, é fé. A salvação é pela fé. Tudo com o Senhor é pela fé. Então, se você não tem fé, comece a meditar na fé desses homens, na fé desses amigos desse paralítico, colocando ele, vindo a multidão por terra, na terra, né? Visualizando que tinha muita gente, a multidão, falou, não, então vamos pegar o nosso amigo e vamos descer ele pelo telhado. É interessante, é engraçado, mas é extraordinária a fé deles. Então que você nessa manhã possa ter essa fé. Que você nessa manhã possa buscar essa fé. A fé dos amigos do paralítico que foi descido do telhado. A fé deles era maior do que a do que estava lá na cama. Então, é a atitude, fé é a atitude. Porque isso aí eles teve um momento de atitude. Né? Atitude, fé, ousadia, autoridade. Então, que nós nessa manhã, que eu, você,
possa ter fé. Você possa buscar essa fé. Essa fé capaz de vencer barreiras. Essa fé capaz de vencer multidões. Essa fé capaz de vencer empecilhos, problemas. Vamos buscar essa fé. Vamos colocar nossa fé em prática nessa manhã. Amém? Receba essa fé nessa manhã. Receba essa autoridade nessa manhã. Receba essa atitude, porque fé tem que ter atitude. Amém? Aqui no canal O Maná que Vem dos Céus. Deixe o seu like, curta, compartilhe, evangelize através da palavra. Aqui no canal O Maná que Vem dos Céus tem um sininho. Você aperta no sininho, você vai estar sendo inscrito, abençoado com a palavra que cura, que sara, que liberta. Deixe os seus pedidos de oração. Estarei orando, intercedendo pela vida de cada um, a cada manhã, em nome de Jesus. Amém? A gente está falando do Espírito Santo de Deus. E aqui no Velho Testamento era o Espírito de Deus. Hoje, no Novo Testamento, é o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paracleto, né? Aquele que foi deixado por Jesus. Então, ele também estava no Velho Testamento. Ele também estava agindo no Velho Testamento. Então, nós não poderíamos deixar, né, de falar de Noé, um homem que trabalhou no Senhor, construindo a arca de Deus, né? Trabalhou para o Senhor, avisando aquele povo que estava na incredulidade, que estava nas orgias, que estava nas coisas do mundo, mas ele trabalhou. Ele trabalhou como? Avisando que haveria o dilúvio, que haveria a destruição, que o Senhor viria e acabaria com tudo na água. Mas o povo não acreditou. O povo zombou de Noé. O povo riram de Noé, como hoje, né? A gente fala, a gente entrega os recados, mas o povo não acredita. São poucos que acreditam e muitos que riem. Então, lá em Gênesis 8, capítulo 8, versículo 8, que diz assim: depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Aí o versículo 9 diz assim: a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Então, no dilúvio, a pomba significa na Bíblia o Espírito Santo de Deus. Quando Noé estava dentro, nossa, eu imagino como deve ter sido triste, né? Aquele povo gritando, aquele povo pedindo socorro, né? E a porta da arca foi fechada pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Porque se não fosse o poder de Deus fechar a arca, Noé poderia muito bem abrir e deixar o povo entrar. Mas o povo teve tempo para tudo isso. O povo teve cerca de 20 anos, Noé, 120 anos, Noé avisando o povo, o Noé levando para o povo que ia haver um dilúvio, que ia haver uma destruição. Mas o povo estava cego, o povo estava cego. Então, Noé e os animais, cada casal de animal dentro da arca, e toda a família dele estava guardado. Então, a pomba, que é o Espírito Santo de Deus, está aqui presente. Presente para quê? Para poder saber se
o dilúvio tinha acabado, se o dilúvio ainda estava, exercendo, que era o quê? As águas. Então ele soltou a pomba para que ela visse, se a água tinha baixado, se ele poderia, ele e a família dele e todos os animais descer da arca. Então o Espírito de Deus em forma de pomba estava lá quando houve o dilúvio. O Espírito de Deus em forma de pomba estava lá para ajudar Noé, para consolar Noé, para estar junto com Noé dentro daquela arca. Já pensou? Que desespero que foi, que penumbra que foi, que horror que foi, tudo sendo destruído em água, tudo, as pessoas gritando, as pessoas chorando, pedindo misericórdia, mas é tarde, porque Noé entrou na arca e toda a família e os animais. É interessante, na história de Noé e na história da arca que foi construída para abrigar todo esse povo, é que os animais obedeceram Noé, mas o ser humano não. Então, os animais que todo mundo fala que não tem raciocínio, obedeceu. E o povo ficou a metade. Ficou metade não, ficou tudo, porque só foi a família de Noé. Então, o Espírito Santo, em forma de pomba, estava lá para ajudar Noé. Estava lá para saber se a água tinha acabado. Estava lá para saber se a água ainda estava lá. Então, o Espírito de Deus estava presente. O Espírito de Deus estava pairando. Estava ali, junto com Noé, naquele dilúvio. Então, que você nessa manhã possa ver e possa contemplar que o Espírito de Deus é o Consolador, porque ele estava lá junto, ajudando Noé, consolando Noé e toda a família e aqueles animais. Amém? Vamos orar. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, obrigada pela sua presença na vida de Noé naquela época. Obrigada, Senhor, porque o Senhor estava com ele naquele dilúvio. E o Senhor estava ali para consolar Noé e toda a família. O Senhor estava ali para consolar todos aqueles animais. Obrigada, Senhor. Que esse Espírito de Deus que esteve presente naquele dilúvio, naquela peleja, naquele mal, papai querido, que aconteceu naquela época. Oh Deus, obrigada porque o Senhor venceu. O Senhor venceu aquele dilúvio junto com Noé. O Senhor venceu aquela peleja junto com Noé e toda a família e aqueles animais. Deus, obrigada pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por este poder, por essa unção, por essa glória. Lama cantaramanaia. Obrigada, Senhor, por esse poder. No dilúvio, junto com Noé e toda a família e os animais. E obrigada pela tua presença hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos permitir, estaremos amanhã com mais um maná que vem dos céus para a sua vida nessa manhã. Até amanhã, um beijão a todos, em nome de Jesus. Até amanhã.